Olá, irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. É muito bom, né, irmãos, podermos lembrar que a nossa existência depende totalmente do nosso Deus. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. A vida é um dom de Deus. Você já agradeceu por esse dom hoje? Pelo dom do fôlego de vida, pelo dom da vida. Eu estava pesquisando, irmãos, sobre fôlego de vida em hebraico. E deixa eu pegar aqui que eu anotei. Tá dizendo assim, gente, eu tive que pesquisar, tá? Porque como eu disse, eu não tenho curso de teologia. Em nome de Jesus, um dia eu ainda vou fazer para conhecer mais da palavra de Deus. Não para ter título de nada, tá, gente? Mas para conhecer da palavra de Deus. Agora, se o meu chamado foi esse, então eis-me aqui, Senhor, né? Porque não é um chamado fácil, mas não somos nós que escolhemos, e quem somos nós para rejeitar o nosso chamado. Então, gente, eu pesquisei e está escrito assim: a expressão fôlego de vida é no hebraico chamar shai. Eu não sei se é assim que fala corretamente, tá, gente? Uma das traduções para shai, vida, é fluente, frescor, referindo-se à água. Ou seja, sua vida não é para ser pesada e incômoda. Muitas vezes, eu mesmo quando tinha o problema da ansiedade, eu pensava pra mim, nossa, como eu não queria estar mais aqui, né? Só tô vivendo por causa da minha filha. Por causa da minha filha, porque eu não quero que ninguém crie ela, eu quero continuar. Então era uma coisa pesada pra mim. Era incômodo. Sabe? Mais um dia, a mesma coisa. Eu não conseguia ver a bênção que eu tinha de acordar todos os dias. Mas para honra e glória do Senhor, gente, eu fui curada. Eu fui curada da ansiedade. E eu louvo a Deus por Ele ter tido misericórdia de mim. E também, continuando na leitura, a palavra shai também traz o sentido de ser vivo e ativo. Ou seja, para nós estarmos vivos, nós temos que ser ativos. Não adianta a gente ficar sem fazer nada, gente. O Senhor não te deu uma vida para você ficar aí desgostoso, não aproveitar. Aproveite sim, mas debaixo, né, das mãos do Senhor. Chame Ele para todo o lugar. Pergunte a Ele se é ali que Ele quer que você esteja. Eu sempre, por exemplo, eu gosto muito de ir à praia, gente. Minha família ama a praia. Porque, gente, eu não sei como tem gente que não vai à praia. Porque quando a gente vai à praia, eu sinto a presença de Deus. Gente, só de a gente olhar os nossos problemas, sabe? Se você tá cheio de problemas, só de você ficar ouvindo aquele barulho das ondas, só de você contemplar aquela maravilha que o Senhor fez, aquela imensidão de águas, já acalma o seu coração, te traz alegria, levar lá uns caixotes da onda. É bom, gente, é bom. Chame o Senhor. Claro que você não vai se vestir de uma forma indecente. Você foi chamado para transformar, não para ser transformado. Então, chame o Senhor. Quando eu vou, eu falo, Senhor, vai conosco, fica lá conosco. E é assim, gente, é perfeito. É perfeito. Então, chame a presença do Senhor. E vai ter lugares que realmente não é para você estar, porque o Senhor não permite, Ele não quer que você esteja ali. Mas é melhor nós estarmos com a presença do Senhor do que estarmos em qualquer lugar sem Ele. Tá bom, gente? Então, hoje, gente, o vídeo fala disso. Eu vou ler para vocês em Romanos, capítulo 10, do 13 ao 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas da paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo muitas vezes, gente, deixa eu ficar mais pra cá. Muitas vezes, eu acordo desesperançosa, assim, não desesperançosa, eu não tenho mais acordado assim. Tô falando assim, gente, muitas vezes eu acordo assim, sabe, cheia de coisas, aí a gente tá meio caído aquele dia, sabe? Meio caído. Essa é a palavra. Mas eu boto numa pregação, ou eu leio a palavra, sabe? E o Senhor, Ele fala comigo. Então, a minha fé é renovada, é restaurada. E eu tenho força para lutar, entendeu? Então, a fé vem pelo ouvir. E muitas pessoas que querem congregar em casa, sério, gente, a gente não consegue ficar o tempo todo ligado na palavra de Deus se a gente não for à igreja, gente. Porque em casa tem muitas distrações. Então, na igreja, o Senhor fala conosco. Em casa também Ele fala, claro. Nossa vida em casa deve ser como na igreja. Nós devemos estar o tempo todo ligados com Deus. Entendeu? Mas, gente, a fé vem pelo ouvir. Muitas vezes a gente vai para a igreja. Eu, quando cheguei na minha igreja, eu cheguei caída, gente. Eu ainda tinha ansiedade. E lá foi onde o Senhor foi me curando, foi me restaurando, sabe? E o remédio foi a palavra dele. Eu tava um caco, mas quando eu chegava lá e eu começava a ouvir os louvores, depois a pregação, as orações, as ministrações, eu me sentia tão bem que chegou um período que eu falava, ai, Leandro, lá é o lugar que eu me sinto melhor. Eu não queria nem voltar para casa, mas tinha que voltar. Então, a fé vem pelo ouvir. Gente, vocês lembram do vídeo passado, né? Antes de contar o testemunho de hoje, o vídeo passado foi porque eu ia contar essa história. Então, esse testemunho, então, o Senhor ministrou no meu coração para que eu falasse o que eu falei na semana passada. Então, o vídeo tem a ver com o testemunho sobre o que eu falei na semana passada. Então, gente, antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal se você gostou do conteúdo. Deixe seu like, tá bom? Não custa nada, gente. Assiste o vídeo, deixa um joinha, tá bom? Para que o YouTube mande esse vídeo, recomende esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe, comente, tá bom, gente? Então, gente, o vídeo tem a ver com isso. Eu não sei vocês, mas vocês já tiveram falta de ar? Como eu disse, eu tinha ansiedade. Então, muitas vezes, às vezes eu dormindo, eu tinha a sensação de como se alguém estivesse pegando no meu pescoço. Mas não tinha ninguém. Mas quando eu acordava, eu sabia por que isso. É porque eu estava em crise. E eu ficava pro meu esposo, Leandro, eu não consigo respirar. Leandro, eu não consigo respirar. E sabe, gente, você pode fazer o que você quiser. Não vem o ar. Então, muitas vezes eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha como é que é uma coisa contraditória. Ao mesmo tempo que você não quer viver, na hora que você pode passar dessa para outra vida, né? Você para a eternidade, boa ou ruim, aí você também não quer. Eu não queria por causa da minha filha mesmo. Mas graças a Deus o Senhor me alcançou com seu amor, com a sua misericórdia. Então, gente, muitas vezes eu acordei assim. E eu entendo hoje que isso ali também foi bom para eu entender a situação de outras pessoas. Bom, gente, começando o testemunho, eu tinha, né, um parente, e esse parente foi parar no hospital.
E há muito tempo que eu não falava com esse parente. Mas aí o que acontece? O Senhor foi e moveu as coisas de uma tal forma que me informaram que esse parente estava no hospital. E eu me ofereci para ficar lá. Foi a primeira vez que eu fiquei com uma pessoa no hospital. Primeira e única. E a minha filha era pequena. Não era pequena, mas era, né? Pequena. Hoje ela ainda tem 12. Ainda eu considero pequena. A gente não pode deixar sozinha em casa. Então minha mãe ficou com a minha filha. E eu fui ficar com essa pessoa no hospital. Gente, chegando lá, essa pessoa estava muito bem. Assim, não estava muito bem. Eu tô falando assim, ela estava respirando normal. O quadro dela era bom. Tinha saído do risco e tudo. Só que a pessoa, ela teve algumas complicações, então ela não estava normal, né? No estado dela normal. Mas, gente, não estava com risco de, né? Então, eu fiquei no hospital com essa pessoa. E antes de eu ir lá, eu sabia da história dessa pessoa. Essa pessoa, ela largou. Ela não foi mais à igreja, ela largou, foi para outra religião e não queria saber nada do nome do Senhor. Por quê? Porque uma vez na igreja inventaram uma fofoca sobre essa pessoa, uma calúnia. E essa pessoa tomou tanto ódio, que ele não queria, que essa pessoa não queria saber mais nada dos crentes. Olha para você ver como às vezes tem pessoas que são pedras de tropeço. Na Bíblia diz, se você está de pé, cuidado para que não caia. Nós não devemos ficar, gente, servindo de pedra de tropeço para outras pessoas. Cuidado com o que você está fazendo. Às vezes nós nos achamos muito santos e diminuímos os outros. Mas nós não sabemos o que aquela pessoa tem com Deus. Então, gente, essa pessoa não queria saber de nada. Aí, eu já sabendo disso, eu fui ali já intencionada. O Senhor já ministrou no meu coração. E eu fui ali e eu falei, eu vou falar do amor de Deus para essa pessoa de novo. Apesar de ela saber, eu vou relembrar. E o que acontece, gente? Quando eu cheguei lá, eu fiquei com aquela pessoa e eu fiz o meu melhor ali, gente. E tava tudo bem. E eu vou ler um versículo que está em Gênesis 2. Gênesis 2, 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Foi o Senhor que soprou fôlego de vida em nós. E também está escrito em Hebreus 9, Hebreus 9, 27, que está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, só acontece a morte, né? Uma vez só, gente. Só uma vez. Depois vem o juízo. Então, fui lá nessa pessoa. E depois de um tempo, sabe? Quando eu estava chegando na hora de eu trocar com outra pessoa, eu fui lá e eu falei com essa pessoa. Não, gente, minto. Quando, assim, depois que já tinha bastante tempo, quando estava chegando perto da hora de trocar, essa pessoa, eu não sei, gente, eu fui impelida a falar do amor de Deus. E eu falei, pessoa, você sabe que Jesus te ama, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele deseja nos salvar. Mas para ele nos salvar, nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, porque essa pessoa passou a praticar
o que era abominável ao Senhor. Adorarás somente a Deus, gente. E somente ao teu Deus adorarás. E essa pessoa começou a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor, quando ela se afastou. Então eu fui lá e falei com a pessoa e falei, você, né, eu não posso citar, gente, para poder não, entendeu? Precisa se arrepender e precisa confessar o nome de Jesus como seu Salvador, se você quiser ser salvo. Então, gente, eu não sou boa em falar, gente, perdoe, eu não sou boa, mas o meu máximo eu dei ali naquele dia. E falei umas coisas que eu também não lembro direito, porque foi o Espírito Santo de Deus. E nisso eu falei, pessoa, você quer voltar aos braços de Jesus? Você recebe a Jesus como seu Salvador? E essa pessoa falou que sim, gente. Aí o que acontece? Nisso que essa pessoa falou que sim, ela sorriu. E nisso que ela sorriu e pegou na minha mão, ela começou a ter falta de ar. E eu sabia como era ter falta de ar. Então, na mesma hora, eu entrei em desespero. Porque a pessoa começou a não conseguir respirar mais. Gente, e se tem uma coisa terrível, é isso, gente. É uma coisa terrível. Eu não desejo a ninguém sentir. Eu já senti, e já senti umas bem grave mesmo. E eu comecei a chorar, pedindo aos médicos tudo. E os médicos vieram e levaram a pessoa, porque viram que o quadro se complicou. Gente, e foi a oportunidade que o Senhor me deu. E depois de mim, ninguém mais entrou e falou com essa pessoa. Um pouco antes, aí foi nisso, eles me liberaram, porque tiveram que mudar a pessoa para um quarto mais sério. Mas eu fui a última pessoa a falar com essa pessoa. E depois essa pessoa, ela passou, né? A passagem dela por essa terra acabou. E essa pessoa, né? E eu acredito que foi Deus que me levou ali para falar do amor dele para aquela pessoa, porque ela estava com o coração ferido. Eu falei que ela precisava perdoar, porque assim como Deus nos perdoa, nós não somos merecedores, mas Ele nos perdoa. Então essa pessoa também tinha que perdoar e esquecer. Gente, quem não perdoa, não adianta, pode fazer o que for, ele também não vai ser perdoado. Então nós temos que perdoar. Gente, e eu creio que essa pessoa, ela conseguiu a vida eterna, né? Graças a Deus, conseguiu a vida eterna. E era uma pessoa que eu não achava que poderia, né, se arrepender, mas o Senhor me levou ali e me ungiu para pregar as boas novas, aquela vida. E eu fiquei tão feliz, gente, eu fiquei tão feliz, porque, nossa, ia me doer muito se isso não acontecesse. Mas é a escolha, gente. Não adianta, nós falamos, o Espírito Santo de Deus que faz o mover, mas a pessoa que escolhe se ela quer ou não quer a salvação. Não é uma coisa obrigada. Se ela falar que não quer, acabou, gente. A gente não tem o que fazer. Então, é por isso, gente, que eu falo a vocês. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de pregar a palavra. Em Marcos 16:15, diz assim: E disse-lhes, Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Às vezes uma alma está dependendo de você ir lá e falar. Gente, não é fácil não. Muitas vezes eu indo para o curso, fui entregar folhetos e falar do amor de Deus.
Gente, é muito difícil. É que nem quando você vai confessar Jesus. Parece que tem um... Pronto, gente, pausa sem querer. Quando você vai confessar Jesus, fica um peso. Não sei se foi assim com vocês, mas pra mim foi. Apesar de eu estar ali sempre criada na igreja, parece que tinha uma multidão me segurando. Mas quando eu tomei a coragem e eu levantei as minhas mãos, tudo aquilo foi quebrado. E eu fui ao encontro do meu Salvador. E é a mesma coisa assim, quando você vai falar de Jesus, muitas coisas acontecem. Você fica, às vezes, ai, Senhor, eu não sei falar. Você bota um monte de defeitos em você mesmo. Mas tenha coragem, nós devemos pregar o amor de Deus. E você vai ver que depois que você fizer a primeira vez, você vai conseguindo fazer mais vezes. E não chegue aos céus com as suas mãos vazias. Tá bom? Eu não desejo isso pra mim. Eu desejo que eu chegue lá. E alguma alma eu tenha alcançado pra glória de Deus. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus te abençoe. Seja a bênção na vida de alguém. Tá bom? Cuidado se você tem feito alguma coisa que magoa o seu próximo. Cuidado. Porque você vai ser cobrado. Tá bom? Tchau, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.